Mas o que eu não compreendo é por que as igrejas evangélicas hoje, que usam a Bíblia, que têm a Bíblia na mão, que incentivam o estudo bíblico, eles ainda fazem tanta confusão com o dia de guarda, o dia de descanso. Porque, que eu saiba, assim, no meu pequeno entendimento, meu conhecimento, a Igreja Adventista é uma das poucas que guarda o sábado. E as outras igrejas, inclusive as igrejas evangélicas mais tradicionais, elas guardam o domingo. E de onde foi tirado, de onde foi tirado isso, que a guarda do sábado para o domingo pudesse ser mudada? Ok. Boas as perguntas que vocês fizeram. Vamos tentar respondê-las. Por que o cristianismo observa o domingo e não o sábado? Eu posso dar para vocês na Bíblia 104 textos que falam do sábado e da santidade dele. Mas ninguém pode oferecer, e o desafio está lançado aí para a TV, em toda a rede nacional, se você puder me dar um versículo da Bíblia que diga que o domingo é o dia santo e que nós devemos adorá-lo nesse dia. Sabe por quê? Não existe esse versículo. A Bíblia tem no Novo Testamento 8 ou 9 passagens que falam do primeiro dia da semana, que é o domingo. Em todas essas passagens, em pelo menos a maioria delas, 6 ou 7, vai falar assim: Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Este é um fato. A Igreja Católica Romana ensina no seu catecismo que porque Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, esse tornou um dia especial para o cristianismo e agora tornou-se um dia sagrado e um dia de adoração. E historicamente a mudança foi feita do sábado para o domingo. Isso não começou com a Igreja Romana, essa mudança do sábado para o domingo. Isso começou no quarto século com o imperador romano Constantino. Funcionava assim: Cristo veio, confirmou os 10 mandamentos, inclusive o sábado. O próprio Cristo guardava o sábado. Vocês querem ver um exemplo? Vamos olhar rapidamente aqui Lucas capítulo 4. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, na página 51 do Novo Testamento. Página 51 do Novo Testamento. Lucas capítulo 4, olhe para o verso 16. Lucas 4, 16, você que nos acompanha em casa, por favor, tome sua Bíblia, leia conosco Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 31, Lucas 4, 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Veja, Jesus declarou em Mateus 5, 17 e 18, de que a lei não passou, de que nenhum i ou tio da lei jamais passará, até que tudo se cumpra, de que ele veio fazer a vontade do Pai dele e guardar os seus mandamentos. Nós lemos aqui em João 14, 15, de que se nós amamos a Cristo, nós guardamos os seus mandamentos. Lucas declara que ele guardava o sábado, ou seja, ele estava na igreja todo sábado, era o seu costume, ele ensinava na igreja. Aí alguns dizem assim: não, pastor, não é assim que funciona. Aqui está dizendo que Jesus ia para a igreja no sábado porque ele era judeu, por isso que ele ia no sábado. Amigos, deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que o Filho de Deus, quando veio na terra, ele estava preso às tradições meramente humanas? Por que ele, sendo judeu, não lavava as mãos antes de comer, e até os discípulos também não o fizeram e foram criticados por isso, se todo judeu fazia? Por que ele curava no sábado quando o judeu não aceitava isso? Por que ele com os discípulos colheram espigas lá para comer, porque estavam com fome no sábado, e o judeu não fazia isso? Se você ler os evangelhos, você vai perceber que cerca de 8 vezes Cristo entra em discussão com os judeus por causa do sábado, para ensinar para o judeu como é que se observa corretamente o sábado. Porque o judeu colocou um fardo sobre o sábado, onde tudo era pecado. E Jesus veio mostrar que não é como o judeu pensa, que tudo é pecado, mas veio mostrar que o sábado, de fato, é o dia do Senhor. E em Marcos 2, 27, ele vai declarar: eu sou o Senhor do sábado. Ele é o dono, ele é o proprietário. Ou seja, ele é o dono do sábado
Ele criou o sábado e Ele santifica o sábado. Sim, Fernando? Pastor, acho que todo mundo está pensando a mesma coisa, né? Se eu necessito trabalhar o sábado, eu estou sendo um pecador? Ok, eu vou responder a sua pergunta, só terminar das dele, dos dois e volto na sua, tá bom? Boa sua pergunta. Jesus guardava o sábado, Ele ensinou os apóstolos, que também observavam o sábado. Quando Cristo morre, é crucificado, o apóstolo Paulo continuou a guardar o sábado. Isso está em Atos 16, 13, 17, 2, 18, 4. Paulo guardando o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado, a igreja primitiva guardou o sábado. E isso foi uma doutrina para a igreja até o quarto século. Quando chegamos no quarto século, assume o Império Romano um imperador chamado Constantino. E Constantino, querendo unir a igreja, o cristianismo, com o paganismo, para ter todos debaixo do seu poder, para unificar o império, ele declara agora que o dia santo passará a ser o primeiro dia da semana. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele emite um primeiro decreto dominical da história. E ele diz que todo mundo deve descansar no primeiro dia da semana, em homenagem ao Deus Sol, porque o primeiro dia da semana foi consagrado ao Deus Sol. E se você pegar até os dias da semana em inglês, você vai ver que o domingo é o dia do sol, Sunday. A prática de adorar ao sol no primeiro dia da semana é uma prática que se remonta ao quarto século antes de Cristo. No Império Medo-Persa, já havia uma seita chamada Mitraísmo que guardava o primeiro dia da semana. Agora, por que se todos guardavam sábado na igreja cristã? Porque o domingo começou a entrar para dentro da igreja cristã. Isso começou com Constantino e lentamente a igreja romana foi assumindo esse papel até que a igreja declarou em seus concílios de que o dia santo mudou do sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Então, quando você pega o catecismo católico hoje, ele ensina claramente de que a igreja mudou o sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Agora eu pergunto, aonde está na Bíblia um texto dizendo que porque Cristo ressuscitou no domingo, Ele fez desse dia um dia santo? Aonde está? Não existe. Agora você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, e você vai descobrir que a Bíblia, ela tem aqui uma cerimônia deixada por Cristo para celebrar a ressurreição de Cristo. O que é que eu faço para celebrar a ressurreição de Cristo? Página 128, Romanos 6, versos 4 em diante. Romanos 6, 4 em diante. Página 128. Assim escreveu Paulo: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Então, qual é a cerimônia bíblica que celebra a ressurreição de Cristo? O batismo. Quando eu sou batizado, eu sou mergulhado nas águas, isso representa a minha morte para o pecado. E quando eu saio das águas, representa a minha ressurreição para uma nova vida, como o Cristo morreu e ressuscitou. Então, se eu quero celebrar a ressurreição de Cristo, não posso guardar o domingo, eu tenho que me batizar. Quando eu sou batizado, eu celebro a ressurreição de Cristo. E quando eu guardo o sábado, eu celebro a criação de Deus, porque o sábado é a celebração da criação. Ele aponta a Deus como Criador.